Estamos quase lá. Temática para esse nosso momento de culto, esse nosso momento de reflexão. Estamos quase lá. Essa frase nós poderíamos usar bem para tentar exemplificar o porquê que ela aparece aqui para nós. Nós poderíamos descrever uma situação de corrida, né? Por isso temos aqui alguns corredores. Juliana também, corredora aqui entre nós. Porque é uma situação de corrida. De repente, quando se está fazendo uma maratona, uma competição, quando está correndo, aqueles que estão ali, eles se deparam com um momento de dor, um momento de cansaço, fadiga, talvez emocionalmente também pensando já em desistir. Mas o que faz continuar? O que faz continuar a correr? De repente ver a linha de chegada, saber o quanto já correram, o quanto já conseguiram, conquistaram e o quanto ainda falta. Mas está tão perto, estamos quase lá, estamos quase chegando. Talvez falte mais 100 metros, 1 quilômetro ou um pouco mais. Mas ver a linha de chegada dá um gás a mais. Eu vou conseguir terminar. Eu vou conseguir alcançar. Porém, nós poderíamos usar em outros contextos também. Estamos chegando quase lá. De repente, nós podemos lembrar aqui quando nós viemos aqui para Ceilândia. Quando nós estávamos ainda lá na Vila Ildemar. Ou nas casas, ou conseguimos colocar as primeiras pedras aqui nessa congregação. Depois os muros, né, as paredes, primeiro culto, e por aí vai, por aí passou. E aí olhar todo o processo que já foi feito, ainda há coisas para se fazer, mas estamos quase lá. Quase no fim. Olhar para todo o trabalho que já se foi feito é pensar também no quanto que Deus já deu capacidade e força para conquistar e para construir. Porém, eu ainda vou pensar numa terceira ocasião. Um momento onde o povo olhou para frente, e sim, aqui nós já falamos de um tempo bíblico, olhou para uma direção em que eles pensaram a mesma coisa. Estamos quase lá, mas ainda estamos aqui, só admirando a beleza desse lugar, do qual nós não conseguiremos entrar. Terminou até um pouco mais triste do que talvez se queria, porque esse momento que eu descrevo é o momento em que o povo que foi liberto das mãos do faraó, o povo que saiu como escravos do Egito, o povo que ficou durante 40 anos andando no deserto, passando por algumas situações, então se aproxima bem perto da terra prometida, junto com Moisés. Porém, há uma questão bem diferente para esse povo. Mesmo estando quase lá, estando tão perto, estando a olhar e admirar a terra prometida, esse povo não pôde entrar. Na verdade, nem o próprio Moisés, ele pôde entrar na terra prometida, ele pôde entrar em Canaã, na Jerusalém. Moisés, ele pôde olhar, pôde se admirar, mas não pisar. Isso o texto até mostra para nós que já foi um ato de misericórdia de Deus para o próprio Moisés. Já que ele pediu, ele implorou, ele clamou a Deus, ele por vezes ele orou, mas não, isso não para você. Há aqueles que entrariam, há aqueles que entraram, mas por que não essa geração de Moisés? Por que não Moisés que liderou tanto o povo durante tanto tempo, fez tantos feitos na frente de todo mundo? Bom, na verdade,
esse mesmo povo que tinha atravessado o Mar Vermelho, esse mesmo povo que tinha comido maná no deserto, mesmo quando tinham sido ingratos, esse mesmo povo que tinha bebido água de uma rocha, esse mesmo povo tinha sido infiel aos mandamentos e aos preceitos de Deus. Deus tinha feito uma aliança com esse povo. Porém, essa aliança por parte do povo foi desfeita. Não foi cumprida, não foi completa, mas Deus se manteve fiel. Ao ponto de que essa primeira geração, esses mais velhos que saíram do Egito, não, esses não entrariam. Acabou falecendo todo mundo antes de entrar na Terra Prometida. Mas os filhos, aqueles que Deus, lá no começo do texto de Deuteronômio, diz assim, os pequeninos, esses que não têm nem o entendimento ainda do que é certo e errado, esses entrarão e conquistarão a terra de Canaã, liderados por Josué. Josué que foi um discípulo de Moisés. Josué que foi esse que liderou o povo, então, na tomada de Canaã. Mas por que estou contando essa história? Por conta do livro que nós lemos de Deuteronômio. Por conta de toda a história que esse grande livro, que é muitas e muitas vezes citado durante toda a Bíblia e no Novo Testamento, por conta do conteúdo dele e daquilo que ele traz. A gente sabe que a terra de Canaã, né, a qual hoje se encontra Jerusalém, Israel, né, o país Israel e outras terras que estão lá, o próprio Abraão, muitos anos antes, já havia pisado nela. Abraão já tinha chegado até ali. Deus chama Abraão para conquistar, Deus chama Abraão para ser uma bênção, para ser grande, e Abraão vai em confiança e fé. A fé o justificou. Só que Abraão chega na terra de Canaã e está sozinho. Tem um povo morando ali. Tem alguns habitantes naquela região. E quem são esses habitantes? São pessoas que têm os seus costumes e têm os seus ritos ligados ao próprio paganismo, à sexualidade, à maldade e tantas outras coisas mais. Ao ponto de que Deus vai dizer assim, Deus vai utilizar os descendentes de Abraão para conquistar aquela terra, para ser numerosos e mostrar a todos os cantos, a todas as nações, o quanto que Deus governa com justiça, com bondade e com misericórdia. Logo, o povo, os descendentes de Abraão, seriam esses exemplos, seriam essa testemunha, seria essa imagem daquilo que Deus é, vivendo em justiça e vivendo em fidelidade. Isso não aconteceu com a primeira geração. Isso não aconteceu com aqueles que fizeram um pacto, fizeram uma aliança aos pés do Monte Sinai, quando Deus trouxe os seus mandamentos ao povo através de Moisés. Porém, nós estamos aqui no capítulo 8, precisamente, de Deuteronômio, onde Moisés, então, chama essa segunda geração, chama esses outros filhos, e diz para que eles se preparem para entrar nessa terra. E diz para eles guardarem as coisas de Deus. Diz para eles guardarem os mandamentos de Deus. E eu vou contar uma coisa para vocês. A palavra Deuteronômio, que é o nome desse livro, ela, ao pé da letra, ela vai significar a segunda lei. E é até uma história que talvez seja engraçada e para outros não, que o texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Nós sabemos muito bem disso. E nesses períodos, nesses 400 anos antes da vinda de Jesus, o texto do Antigo Testamento do hebraico foi traduzido para o grego. E o que aconteceu? Conta-se que os copistas, que são aquelas pessoas que então escreveram o texto bíblico, num determinado momento desse livro de Deuteronômio, tinha a seguinte frase: a cópia da lei, que é num contexto onde está dizendo para os reis fazerem uma cópia da lei e ensinar ao povo. Só que os copistas acabaram errando uma palavrinha apenas. Ao invés de a cópia da lei, eles escreveram a segunda lei, em grego. E esse nome, apesar do erro, se tornou assim viral e se tornou o nome do livro. Deutero, que vem de segundo,
nômio, que vem de nomos, lei, em grego. Então, Deuteronômio, a segunda lei. E apesar do erro, apesar do engano, vamos dizer assim, não é uma coisa que a gente fale, olha, não, então não vamos chamar o nome desse livro assim, porque está errado. E, na verdade, a gente pode muito bem conseguir interpretar isso. Por quê? Aqui nós temos Moisés trazendo ao povo novamente a lei, uma segunda lei. Não de uma nova lei, mas ele novamente anunciando. Ele traz os 10 mandamentos, lá nos primeiros capítulos. Ele traz as mesmas leis cerimoniais de Êxodo, mas também traz coisas novas para preparar o povo, para nos preparar. Porque os contextos são diferentes. Tanto o contexto em que o povo entra na Nova Canaã é diferente, tanto o nosso contexto também hoje em dia. Então nós precisamos pegar essa lei e aplicá-la também ao nosso contexto. Apesar de que, dentro do próprio texto de Deuteronômio, nós vemos de que o grande ensinamento ele permanece o mesmo. A saber que ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. São ensinamentos desse livro, que são repetidos, que são guardados e devem ser ensinados de geração a geração, assim como Moisés, nesse livro, está ensinando, então, essa segunda geração. Como vocês vão ficar bem preparados, como vocês vão enfrentar tudo aquilo que tem para enfrentar lá fora, no trabalho, na escola, guardando as palavras desse livro. Por isso, quando nós lemos lá no primeiro versículo, nós vimos Moisés dizer assim, olha, essas são promessas de Deus para vocês guardarem, e se vocês fizerem isso, vocês serão grandes, vocês serão abençoados, vocês serão uma grande nação. Só que não é o que nós vemos na prática acontecer. Nem com o povo de Israel, nem com os nossos povos hoje em dia. Porque nós vemos que quando os seres humanos eles tentam traçar os seus próprios caminhos, eles se esquecem dessa lei de Deus. Eles se esquecem dos preceitos do Senhor. Então eles tentam fazer valer aquilo que eles pensam que é certo e errado, que é bom ou ruim. E aí vem as guerras, aí vem as brigas, aí vem os colapsos e por aí vai. Tudo fruto do próprio ser humano. Quando nós esquecemos também da grandeza de Deus. Por isso, olhar para esses momentos que passaram, como o Egito, por exemplo, é nós sabermos que esses sinais de Deus, esses sinais que Deus fez no passado, é também um reforço para aquilo que Ele vai fazer no futuro, ou Ele já está fazendo no presente. Por exemplo, quando Moisés vai libertar o povo no Egito, ele faz ali 10 sinais. São 10 pragas que são realizadas. E diante desses sinais, o povo acredita? Não. Na verdade, não. A dureza no coração, ela só aumenta. Hoje em dia também, se a gente jogar lá no Google, se vocês jogarem lá no Google, não precisa ser agora, pode ser depois. Podem jogar lá no Google assim, como explicar as 10 pragas do Egito. Vai aparecer um monte de gente tentando explicar racionalmente como é que aconteceu, como é que a água ficou vermelha, como é que os insetos morreram. Vai aparecer um monte de gente tentando explicar isso. Porém, os milagres de Deus, as coisas de Deus, são inexplicáveis. Por mais que alguns tentem explicar. Se há tanta desgraça no mundo, se há tanta maldade, é justamente porque, infelizmente, o pecado que entrou no mundo acaba causando isso. Suas consequências, a consequência do pecado é a nossa própria maldade, as nossas próprias ações sem olhar para o próprio Deus. Porque o pecado nos afastou de Deus, afastou o mundo de Deus. Caim e Abel é um bom exemplo disso, porque Caim, ele ouviu diretamente a voz de Deus, e mesmo ouvindo a voz de Deus, ali o primeiro assassinato acontece, e de irmão para irmão. Nós também somos irmãos, e muito dessas coisas acontecem por conta da própria maldade. Portanto,
É bom nós termos ciência de quando nós ouvimos o livro de Deuteronômio falar para nós sobre as ações perigosas, é também nos dando um aviso. Esse livro é muito bom para nos dar um aviso, a nos remeter de que a pior coisa que nos pode acontecer é sermos condenados no dia do juízo. E aí Moisés vai quase encerrar esse livro dizendo assim: olha, eu coloco na frente de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Escolham a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Como escolheremos a vida? Como escolheremos a bênção e não a maldade? Olhando para os ensinamentos de Deus. E se na nossa vida alguns momentos valem mais do que 1000 palavras, eu tenho certeza de que já aconteceu alguns momentos durante a trajetória de vocês, durante a vida de vocês, e deve acontecer também durante a trajetória da vida dos nossos mais pequenos aqui, momentos em que uma doença, momentos em que uma tribulação, momentos em que uma dificuldade nos fez um alerta para a nossa fé. Eu tenho certeza disso. Porque é assim que Deus está falando justamente nesse texto de Deuteronômio. Que como um pai, ele precisa disciplinar os seus filhos e às vezes esses momentos vêm também como um alerta para nós não esquecermos de Deus. Porque quando nós estamos muito alegres, quando nós estamos muito festivos, nós por vezes esquecemos de agradecer. Esquecemos de agradecer até as pessoas que fazem coisas boas para nós. Imagine Deus. Por vezes nós nos afastamos de Deus quando nós já temos muitas coisas. E eu não estou dizendo que Deus não quer que a gente esteja feliz, Deus não quer que a gente esteja alegre, não é isso. É claro que, como um pai, ele quer ver os seus filhos felizes. Porém, há muitas coisas nesse mundo, muitos prazeres, que podem fazer com que a gente perca o foco, pode fazer com que a gente erre o alvo, pode fazer com que a gente esfrie a fé agora que nós estamos tão perto, agora que estamos quase lá. Assim, nós voltamos ao texto de Mateus, né, o texto que nós lemos hoje, aliás, o texto de Lucas, o texto que nós lemos hoje, que é um momento parecido. Momento em que nós vemos ali algumas pessoas que estavam doentes, leprosos. A lepra, inclusive, é uma doença que em alguns momentos Deus usou como castigo também para o seu povo. E o que a lepra fazia? A lepra afastava as pessoas da civilização. Não tinha uma cura, é contagiosa. Logo, as pessoas que tivessem doentes dessa forma não poderiam conviver junto, porque senão todo mundo acabaria doente da mesma forma. E aí tem 2 pontos. Um é as feridas e a doença no próprio corpo, que faz com que as pessoas acabassem morrendo sozinhas. E o outro é o afastamento, isolamento. Está afastado da civilização, está afastado da família. Assim como nós estamos afastados de Deus naturalmente por conta do pecado. E aí, a gente tem esse momento maravilhoso em que essas pessoas que estavam afastadas da sociedade ainda assim ouviram falar de Jesus, ao ponto de que quando viram Jesus passar, eles gritaram, porque essa é uma regra daquele tempo. Não sei se todos nós sabemos disso, mas uma pessoa quando era leprosa, ela tinha que ficar distante, e se visse uma pessoa sã, uma pessoa saudável vindo por perto, elas tinham que gritar: olha, eu sou leproso, se afaste, e tal. Assim acontecia naquela época. Mas elas viram Jesus e gritaram: Jesus, tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos salve, nos limpe da nossa doença. E nós sabemos o quanto Jesus é bondoso de receber pessoas que estão doentes, de curar, de ir até elas, de passar saliva numa ocasião quando um estava cego. Só que aqui ele age diferente. Ele diz assim: olha, vão aos sacerdotes. Mas espera aí, como assim? Existia também uma outra questão também, envolvendo essas pessoas doentes. Quando elas estavam totalmente curadas, elas precisavam chegar diante de um sacerdote no templo e mostrar que elas estavam curadas.
E aí essa pessoa ia analisar, esse sacerdote ia analisar, ia dizer, sim, você está totalmente curado, pode se reintegrar, pode voltar à sociedade, pode voltar à sua família, e por aí vai. E aí essas pessoas foram, e no meio do caminho elas ficaram curadas. Nem chegaram aos sacerdotes, elas ficaram curadas. Um, percebendo que ele já estava curado, ele volta a Jesus. Jesus, bom, eram 10, um voltou. Por que só um voltou? Mas que bom que você voltou. Uma questão interessante nisso. Por que Jesus envia eles aos sacerdotes? Alguém disse que talvez seja pelos opositores, né? Pensando nos opositores de Jesus, que estavam sempre ali para confundir ou para dizer não, não é bem assim como hoje alguns dizem não, os sinais, as 10 pragas não aconteceram, poderiam dizer a mesma coisa. Jesus curar esses leprosos e eles olharam assim, não curou, não estão curados totalmente. E aí aqueles que receberiam, aqueles sacerdotes aonde Jesus manda, esses não saberiam da onde vem a cura e por isso eles dariam a certeza de que estavam curadas mesmo. Mas vamos pensar nesse que foi curado, nesse que voltou. Mais do que pensar naqueles que não voltaram, mais do que pensar naqueles que não agradeceram, vamos pensar nesse, que soube bem da onde veio a cura, que soube bem da onde veio a salvação. Ela vem de Jesus. A cura vem de Jesus. Jesus é a cura para toda doença. Porém, vamos encarar essa frase de forma verdadeira, daquilo que Jesus realmente é a cura, para não sermos enganados, porque o sofrimento desse mundo, ele é contínuo. De que Jesus realmente é a cura? Jesus é a cura do pecado. Jesus é a cura desse verdadeiro mal que leva à desgraça, leva a ser condenados. E Jesus sendo a cura do pecado, que traz a morte como sua consequência, então nós estamos diante de um cenário onde o remédio é colocar para nós o mesmo caminho do qual o próprio Moisés diz para nós: vocês estarão no lugar onde é farto, um lugar onde tem abundância de alimento, um lugar onde a mesa é cheia, um lugar onde brota mel, a nova Jerusalém. Não mais Canaã terrestre, não mais uma Jerusalém terrestre, mas a Canaã celeste. É para lá que nós iremos, é para lá que Jesus está indicando, aonde há a cura total de toda a maldade onde nós temos nesse mundo. Por isso, mais uma vez, nós estamos quase lá. Estamos quase a nos encontrar com Jesus, estamos quase a nos encontrar com Deus visivelmente. É claro que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, mas de forma mais invisível. Porém, visivelmente, nós estamos quase a nos encontrar com o Pai Celestial novamente, a qual a imagem é perdida neste mundo. Portanto, como esse dia ainda não chegou, como nós estamos quase lá, mas ainda estamos aqui a admirar as coisas que estão à nossa frente, e nós não podemos adiantar nada nesse tempo que nós vivemos aqui. O Pai sabe quando as coisas irão acontecer, assim como cada tijolo foi colocado, tijolo após tijolo, em todas essas paredes, assim nós também podemos e devemos viver as nossas vidas, a testemunhar, a cuidar, a nos guardar em fé, a nos alegrar em momentos como esse,